Conforme combinado, agora nós vamos dar continuação falando sobre a formação do relevo. O que é necessário nós falarmos sobre isso? Peguem lá na página 144. A formação do relevo, o que vocês precisam mais saber? São formados por, se dá pelos agentes externos e pelos agentes internos, certo? O que seriam os agentes externos? O que seria essa formação? Pensa que o relevo é a forma externa que a gente está visualizando, certo? Quais são os tipos de relevo que nós vimos? Vejam lá aqueles 4 relevos. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar no externo que a gente consegue visualizar bem, tá joia? O que seria a formação do relevo? Vamos imaginar uma cachoeira, ok? A cachoeira fica batendo ali numa pedra. Ela vai formando, né? Até vai abrindo aquela terra, ela pode estar ali formando um tipo de relevo, ok? A chuva, ela vem, ela vai abrindo a terra, certo? Aí ela vai fazendo o quê? Ela vai levando areia, então ela vai causando erosão. O vento vai derrubando árvores. Então, a gente pode pensar o seguinte, que vai mudando o relevo, vai mudando a terra, não é isso? Os furacões, eles não vão mudando? Eles não mudam o relevo? Imagina assim, uma floresta, vem um furacão, pá, pá, leva tudo. Mudou o visual ali, não mudou o relevo? Não pode acontecer isso? Então, são agentes externos, ok? Então, essa mudança no relevo, pode ter alguma coisa, pode mudar ali aquela modelagem. Então, é sobre isso que nós vamos falar, ok? O que acontece? Os terremotos, vamos pensar assim, os vulcões, que são os agentes internos. O vulcão não vem de dentro para fora, não sai lá do interior da Terra, então é um agente interno. O terremoto não vem lá das placas tectônicas, é um agente interno. Eu falei da chuva, é externo, a chuva não vem do céu. Então, é isso que nós vamos falar agora, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. A formação do relevo. As estruturas do relevo são criadas por forças internas da Terra, como os terremotos e os vulcões. A modelagem do relevo, o que é a modelagem? Um formato, tá, gente? Isto é a parte que normalmente nós vemos. Então, tudo que a tia Paty falou assim rapidinho com vocês, nós vamos ver aqui. Acontece por meio da ação de agentes externos, como a água, o vento e, mais recentemente na história da Terra, os próprios seres humanos. É isso que eu queria deixar para você. Porque o maior formador, vamos pensar assim, o que mais mexe hoje em dia é um homem. Tanto na construção, ele não vai mudando o relevo para o seu bem, para o seu benefício. Então, ele é o que mais destrói. Vamos pensar o seguinte, ele mais destrói para construir para o seu próprio bem, ok? Observe a sequência de imagens. Aqui, como foi formada, que é o Oceano Pacífico que está falando, tá certo? A formação da Cordilheira dos Andes. Isso aqui é observação. Por quê, professor? Vocês têm que olhar a formação aqui, ó, da água e daqui da placa da terra, aqui, ó, interno, para vocês verem como que teve essa formação da cordilheira. O que é a cordilheira aqui de fora, gente? Como que foi formada, tá certo, ó? Olha aqui a placa, olha como que ela se movimentou. Olha como que ela foi se elevando. Vocês viram que aqui, ó, foi criando uma erosão? Como foi criando a cordilheira? Olha a água, porque quando movimentou aqui a placa, olha o que aconteceu aqui com o Oceano Pacífico, certo? Ele tava, olha aqui, ele afasta, depois ele vai. Olha a terra, o que mudou. Então, eu quero que vocês façam essa observação, tá certo? Vou explicar aqui. O interior da Terra é composto por materiais e substâncias muito quentes. Nós sabemos disso. Alguns deles podem estar em quais estados, meus amores? Os sólidos, os pastosos ou os líquidos. Esses dois últimos estão em constante movimento, que provoca erupções vulcânicas, terremotos e também elevações nas superfícies terrestres. Se pode observar na sequência das ilustrações, ó. Essas forças são chamados agentes internos de formação de relevo, isto é, que formam as estruturas do relevo. Então, a Cordilheira dos Andes, como que foi formada aqui, vai mostrar para vocês, certo? Vamos virar a folhinha. Mas aqui, ó, nós vamos ter essa mostragem para vocês de melhor forma da alteração do relevo. A gente, igualzinho, fala também lá
Agora mesmo eu falo, para não ter problema. As formas de relevo são esculpidas, modeladas de diferentes maneiras. Na superfície da Terra ocorre um conjunto de fenômenos naturais. Lembra, gente, do tsunami? Que a água vem e vai, tá? Ocorre um conjunto de fenômenos naturais que atuam no relevo, provocando seu desgaste. A ação da água é uma das principais formas de modelagem do relevo. Chuvas, rios e mares desgastam e carregam sedimentos de rocha e vão esculpindo a superfície terrestre, assim como fazem a neve, o gelo e os ventos, outras importantes formas de modeladoras do relevo. Por que nós não devemos, meus amores, tirar das margens dos rios as árvores? Porque a água vai vir e vai levar tudo que tiver em volta, ela vai abrindo. Se o rio tá aqui, certo? Aí você tira a árvore, vai virando o quê? Assoreamento, vai abrindo, porque a água, ela vai modelando o relevo do jeito que ela quer. Deu para entender? Aí o que acontece? Vai acabando o rio. Vai abrindo ou vai destruindo, então tem que pensar muito bem nisso. Por isso é proibido, certo? Além desses elementos, é relevante. O que é relevante? É tão bonito quando a pessoa fala assim, nossa, é muito relevante isso que você está falando. Meus amores, relevante é importante, escrevo isso. Além desses elementos, é relevante também a ação dos seres vivos, tanto de grande porte, como os mamíferos, que pode ser pisotear o solo, quanto os minúsculos, como as águas e plantas, que entram nas fissuras, quer dizer, nas rachaduras das rochas. Em todos esses casos, temos exemplos de agentes externos. A ação da água e dos ventos na alteração do relevo. Olha aqui, ó. A ação da chuva e do vento contribuiu para atenuar, quer dizer, mostrar, ressaltar grandes altitudes e modelar os grandes picos, tornando-os mais arredondados com menores altitudes. Certo? Que a água vai batendo ali. Aí vocês vão observando, ó. Foi chovendo, chovendo, ó, vai tornando menor altitude. Atenção! Como a história da Terra é muito antiga, pensa como ela é antiga, a ação desses agentes naturais foi sendo alterada ao longo do tempo. Temperaturas, pensa, gente, como que essas temperaturas já não mudam demais? Lembra dos antigos que falam assim, gente, antigamente nessa época era frio, hoje está um calor, chovia, não chove mais. Agora vocês imaginam quantos anos, 1000 anos tem a Terra. É isso aí que vai falar, ó. Ó, vou ler de novo. Como a história da Terra é muito antiga, a ação desses agentes naturais foi sendo alterada ao longo do tempo. Temperaturas aumentaram e diminuíram, as águas dos oceanos avançaram e recuaram sobre os continentes, animais foram extintos e outros se desenvolveram. Até hoje a gente vê, ó, cuidado para não entrar em extinção. Logo, ações naturais de um passado muito remoto da história da Terra ajudam a explicar atuais formas de relevo. Então, está explicando por que será que o terreno é assim? Porque houve alguma coisa no passado, certo? Alguma coisa que aconteceu com o relevo. O que foi? Foi uma chuva que está explicando por que o relevo é assim? Foi uma tempestade? Foi um terremoto? Então, o que é? Vamos ver, ó. Por quê? Aqui está explicando no caso deste desenho. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês. Só para a gente se localizar, tá? O último parágrafo. O movimento dos oceanos é uma constante na história da Terra. Em determinados períodos, como os da glaciação, por exemplo, os oceanos atingiram seus menores níveis, ou seja, era baixo, fruto da acumulação de neve formando geleiras sobre as terras emersas. Posteriormente, com a elevação da temperatura com o calor, ocorreu o retrocesso no nível dos oceanos, ampliando a faixa costeira, certo? Olha lá. Porque teve o de gelo e aumentou, ó, a água. Era mais terra. Cadê a imagem? Aqui, ó, tá vendo? Era mais verde. Aí desgelou, vamos pensar assim, houve derretimento. Aumentou o nível de água. Aí a água foi para onde? Foi para cima da terra, onde está o verde. Ok? Por isso que tem alguns lugares que falam assim, nossa, nessa área aqui, por exemplo, e pode ser o contrário também, aqui já foi mar, porque nós encontramos o fóssil de um peixe, entendem? Vamos virar aqui, nós vamos falar de um lugar muito legal, no caso de Dubai, imagem de Dubai. Muitos meninos querem ir para lá conhecer, né?
Os seres humanos, aqui ó, olha aqui a mudança que se fizeram. Os seres humanos também alteram o relevo. Quanto mais conhecimento, olha aqui o nível de conhecimento de tecnologia, tá? São desenvolvidos, mais aumenta o potencial de adequação das formas das terras às nossas necessidades. Hoje há conhecimento e máquinas capazes de construir ilhas artificiais, ampliar terrenos, fazer e recuar o mar e etc. Olha aqui que eles fizeram em Dubai. Isso aqui, meus amores, são ilhas artificiais, tá? Criadas em Dubai. A cara da riqueza. Além dos agentes internos e dos agentes externos da formação do relevo, há outro fator muito importante, ou seja, esse que o homem ele fez conforme a necessidade dele, tá? Ele alterou o relevo. Para o entendimento do formar da superfície terrestre, as rochas. Existem vários tipos de rocha que formam o relevo, algumas bastante duras e resistentes, outras mais frágeis e menos resistentes a agentes modeladores. Assim, o relevo vai sendo transformado ao longo de muito tempo. Aqui está falando sobre o tipo de rochas. A influência do relevo nas ações humanas. Vamos ver, ó. Não é difícil, é extenso, mas aqui nós precisamos compreender e entender, tá certo? Naturalmente, algumas formas do relevo são mais propícias à ação humana do que outras. Feições planas, quer dizer, relevos planos, facilitam a construção de variados edifícios urbanos e também a realização de atividades agrícolas e pecuárias, né? A criação de animais. Relevos com muito morros, vales ou montanhas, o que eles vão exigir? Mais recursos para que ocorra uma ocupação, para que seja ocupado pelos homens ou até pelos animais. Por quê, gente? Porque é necessário construir pontes, túneis, viadutos, dá mais trabalho, não é? Do que nas terras planas. Além de recursos financeiros, ou seja, precisar gastar mais dinheiro, há necessidade de quê? De conhecimento técnico, de mais estudo, de que mais? De tempo, para que seja povoado o local. Ocupações em áreas inadequadas, quer dizer, em áreas erradas, lembra que a tia falou até das favelas? Coloca em risco a vida das pessoas, provocando acontecimentos como deslizamentos de terras que ocorrem em encostas de morro. No caso da agricultura, terrenos planos permitem o quê, gente? As máquinas, a utilização até de máquinas, né? Da produção e a utilização de grandes máquinas. Aí a tia vai explicando e vai lendo. Acho que nem precisa ler, né? Já vai explicando até mais fácil. O que não é nem possível nas encostas dos morros. Viu por que é mais difícil? Porque que todo mundo deseja? Porque sai até mais barato. Entretanto, tem um grande problema, viu, meus amores? Nas áreas planas pode ter inundação, tem esses problemas também. A tia Paty vai ler aqui embaixo para vocês, ó. Entretanto, as áreas planas e baixas podem estar mais sujeitas a inundações, quer dizer, alagamentos. Qualquer ocupação dessas áreas deve levar a isso em consideração, por isso tem que ter um estudo. As formas do relevo também podem interferir nos deslocamentos humanos. Podem constituir-se em barreiras naturais, com grandes montanhas e vales profundos, ou facilitar o caminho, quando existem paisagens abertas, como planícies, algumas regiões de planalto. São as melhores para trabalhar. Hoje em dia, tá um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós temos o quê? O conhecimento, a tecnologia. Vai falar isso aqui para vocês. Hoje em dia, os seres humanos, por meio da ciência e da tecnologia, são capazes de ocupar e explorar praticamente todos os cantos da Terra. Principalmente, gente, nossa, antigamente havia um cultivo, por exemplo, de arroz nos morros, né, que seriam os planaltos. Mas isso aqui está sempre cada vez mais se aperfeiçoando. Nem sempre isso acontece de maneira correta, o que pode provocar grandes perdas para a sociedade. Na próxima página, vocês vão pegar e pintar de vermelho onde é planalto, planície, montanha e depressão. Vem as cores sugestivas para vocês. Tia, mas eu não dou conta. O que é isso mesmo? Não dá conta? Tá facinho, facinho. Eu vou explicar. Deixa eu virar para ficar mais bonitinho, mais gostoso de compreensão. Como que vocês vão fazer? Por exemplo,
que é isso aqui? Montanha. Então, você escreve aqui, montanha. Você vai identificar. A montanha, ela é que cor? Marrom. Primeiro escreva e depois colore. Aqui é o quê? Montanha. Então, nós vamos pintar de marrom. Ok? A planície, ela é retinha, não é? Onde é retinha? Aqui em cima. Então, planície. O planalto vem sempre próximo. Olha aqui o planalto, ó. Olha aqui identificando o planalto, ó. Ó o planalto. Então, aqui é planalto, aqui é planalto. Olha aqui, identificando que aqui é um morro, ó. Então, é planalto. E aonde que é a depressão? Aqui não tá quebradinho? Então, a depressão é aqui embaixo, ó. Depressão. Então, a depressão fica aqui embaixo. E esse quebradinho aqui, gente, a gente chama de escarpas, tá? Então, a depressão é aqui embaixo, ok? Então, vocês vão escrevendo e vão colorindo. Observa bem o vídeo. Tia Paty já ajudou bastante. Por que, tia, você ajudou assim? Ai, gente, porque vai lápis de cor, tem medo de pintar errado. Mas para vocês entenderem e compreendendo. Aqui vocês vão, o exercício 2, vocês vão olhar as imagens e vão identificar. Aqui na frente vocês colocam imagem tal, imagem tal. Por exemplo, aqui, imagem 2, 3, certo? Imagem 1, imagem 3, 2, imagens 1. Vai colocando, lê o tipo de terreno que é e coloca o número na imagem, tá bom? A tia vai orientando vocês. Identifique a paisagem do seu bairro. Você conhece o seu bairro, que tipo de paisagem que é? Aí vocês vão colocar. 2. Aí vem assim. Cite o nome de países da América do Sul que possuem montanhas muito altas. Gente, nós temos o Peru, nós temos quem? A Argentina. Então, pesquisa aí. Depois, se não souber, te ajuda depois. Países que têm planícies, muitas planícies, pesquisa aí no nosso Google. Nós temos a China, depois eu vou falar outros. Cite o nome de 3 países da África que possuem planaltos. O Congo, mas tem outros mais conhecidos, certo? Aqui é uma foto de uma cidade castelo numa colina, ok? E aqui havia o que essa localização aqui ela pode proporcionar? Que vantagem? Pensem bem, mistura aí um pouquinho de história. Opa, bati até minha cabeça no negócio aqui. Ai, pensei que vocês estão vendo a imagem. Mistura aí um pouquinho de história e geografia. O que eles ficando aqui pode proporcionar essa cidade de castelo nessa construção? Havia muitas batalhas e ocupações. Entra lá na história, hein, moçada? Não vou falar, porque eu acho que vocês sabem. Eu acho, não, tenho certeza. Tá joia? Lembra que eu falei das plantações de arroz? Lembra disso? Aqui essas plantações, meus amores, elas foram construídas em forma de escada. Por que elas foram construídas em forma de escada? Para aproveitar o terreno, certo? Numa encosta. E aqui? Isso aqui é num morro de concreto. Por quê, meus amores? Para evitar o quê? O desmoronamento. Ó, já dei uma ajuda legal. O para ir além não é necessário. Tanto, ó, vou até puxar para baixo. Não é necessário. Não é necessário, tá bom? Então, nós vamos até aí. Façam, vocês têm tempo, porque até na segunda-feira que vem, tem sábado, tem domingo. Então, vocês têm um tempinho aí, tá joia? Aproveitem. A tia Paty falou muito aqui, praticamente tá dando a resposta, conversando, explicando, porque o objetivo é nós aprendermos e compreendermos. E depois a gente vai resolver os exercícios em aula e com isso a gente vai conversando, vai explicando e vai aprender muito mais, tá bom? Grande beijo no coração e vai dar tudo certo. Amo vocês.